Olá a todos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os lares, as famílias, todos que estiverem participando deste culto online do Ministério Assembleia de Redenção. Estejam, por favor, compartilhando para que outros possam estar participando também deste culto, que cremos que vai ser extremamente abençoado com a poderosa palavra do Senhor, que será ministrada aqui através dessa live. O título desta mensagem é As promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus são infalíveis. Amém? Assim seja. As promessas de Deus são infalíveis. Você crê? Eu creio. Nenhuma delas falha. Está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, e no seu versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor: porque todas quantas promessas há em Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Esta é a palavra que vamos estar aqui ministrando na direção do Espírito Santo do Senhor. Para quem está chegando, para quem está entrando agora, repetindo aqui, as promessas de Deus são infalíveis. 2 Coríntios, capítulo 1, no seu versículo 20. Porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Glórias ao Senhor. Esteja compartilhando para que outros possam estar acessando aí a live e possam também estar participando aqui desta palavra abençoada. Lembrando que nossos cultos são todas as quartas-feiras por live, como também sexta-feira por live, domingo pela manhã, escola bíblica dominical presencial e por live, e temos no domingo culto presencial e por live também. Compartilhe para que você possa estar propagando a palavra do Senhor, e Deus vai se agradar daqueles que semeiam, daqueles que espalham, daqueles que propagam, daqueles que compartilham. Se você fizer isso, Deus estará te agradando das tuas ações nesse sentido, ok? O que não podemos é ficar de braços cruzados, só olhando, só assistindo e não participando. As promessas de Deus são infalíveis. Essa palavra aqui fala o apóstolo Paulo, já na segunda carta aos Coríntios, sabemos que ele escreveu a primeira, e a primeira carta foi uma carta bem exortativa, né? Foi uma carta bem doutrinária, com exortações, com correções, com admoestações. Então, uma carta que mexeu muito com os cristãos de Coríntios. Agora, foi necessário escrever uma segunda carta. E nessa segunda carta, Paulo, já no capítulo 1 e no versículo 20, mas do capítulo 1 a seguir, e agora no versículo 20, que é o versículo chave aqui, a qual vou estar ministrando, essa palavra dele, ele está falando com os cristãos mais exaltados, com os cristãos que não estavam concordando que Paulo adiasse a sua ida à igreja de Coríntios. Eles tinham muito que questionar com Paulo, não generalizando, eles tinham muito que questionar com Paulo, um grupinho, estavam ali querendo questionar Paulo em muitos pontos da palavra que ele escreveu na primeira carta. E Paulo, ele
realmente ia passar pela igreja do Coríntios. Ele ia passar por lá. Ele prometeu que iria lá. Mas Paulo era um homem dirigido pelo Espírito Santo. Mesmo ele dizendo sim, seria não, porque ele disse sim, mas o Espírito Santo disse não. Não vai para lá. Eu tenho outro lugar para te levar. E Paulo tinha que obedecer quem? Os irmãos da igreja de Coríntios, o seu compromisso com a igreja de Coríntios, ou o seu compromisso em seguir a voz do Espírito? O nosso compromisso é seguir a voz do Espírito, mesmo que contradiza pessoas, que venha contra pessoas, mas a voz do Espírito, que é a voz a ser obedecida. E Ele nos leva para onde Ele quer. E quando estamos na direção, se o Espírito quisesse que ele fosse a Coríntios, ele teria ido, mas o Espírito não queria que ele fosse lá. Então Paulo escreve esta carta para mostrar aos cristãos de Coríntios o porquê também que ele não foi, ele tinha a direção do Espírito, e assim ele escreve a carta para os Coríntios, que era uma carta mais, não tanto exortativa, mas uma carta que trazia uma palavra mais branda, mais suave, né? Mais uma palavra doutrinária. E Paulo, ele defende a consistência da palavra. E todo homem de Deus, como Paulo, deve defender a consistência da palavra. O que ele escreveu na primeira carta, ele defenderia na segunda carta a consistência da palavra da primeira carta, que foi tudo aquilo que o Espírito Santo dirigiu para estar exortando, repreendendo, admoestando. Então, a palavra pregada, ela tem que ter consistência e tem que ser defendida. E uma vez Paulo foi a Coríntios, ainda não tinha igreja, e ele foi lá evangelizar. E ele pregou o evangelho. E muitos ali se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Depois ele faz uma segunda ida à igreja a Coríntios para fundar a igreja. Os irmãos que da primeira vez ele evangelizou já estavam se reunindo em grupos, né? Não tinha ainda um prédio, uma construção, se reuniam nas casas, e Paulo agora volta outra vez para organizar, para que fundar a igreja, para que houvesse lá a construção de uma igreja. E assim foi feito. Mas Paulo, ele queria fazer uma outra visita. Era o desejo de Paulo ir fazer uma outra visita, mesmo porque ele tinha planos, o propósito de ir lá recolher ofertas que foram pedidas para atender a grande fome que havia em Jerusalém. Então a contribuição estava já ali já acertada com os irmãos, todos já tinham contribuído, e ele simplesmente ia lá para pegar essas contribuições para levar a Jerusalém, para atender os irmãos da igreja em Jerusalém, que estavam passando por grandes necessidades devido à perseguição que havia sobre a igreja ali em Jerusalém. Então, nós também temos esses compromissos. Tem compromisso que muitas vezes você não vai poder cumprir, porque um homem de Deus pode não cumprir, mas quando ele não cumprir, é porque Deus o dirigiu para outro compromisso, para levá-lo para outro compromisso, e a igreja tem que compreender isso. E não foi o caso da igreja de Corinto, que passaram a murmurar: por que ele não vem? Por que ele nos deixou na mão aqui, que estávamos aguardando ele? Porque tinha muitas coisas para questionar com ele. Então, quando Paulo
tem um encontro com Tito, ele sobre o que os crentes de Coríntios estavam planejando contra ele. Então, por ação do Espírito Santo, ele muda de atitude. E ele adia a visita. Ele adiou a visita. E muitos criticaram a mudança de planos. E nessa mudança de planos, porque Paulo não fazia nada sem a direção do Espírito Santo, e assim devemos ser nós, não fazer nada sem a direção do Espírito Santo, então começaram a dizer que Paulo não era digno de confiança, que não confiava no evangelho que pregava. Então começaram a murmurar contra Paulo. Começaram a murmurar contra Paulo. E Paulo declara que não havia incerteza na sua mensagem. A sua mensagem era uma mensagem fiel, verdadeira, dirigida pelo Espírito Santo. Ele não havia incerteza na mensagem, não havia certeza na mensagem que ele pregava, porque ele obedecia porque era uma mensagem que tinha a fidelidade de Deus impregnada nessa mensagem, partir dentro dessa mensagem. Então ele não podia ser acusado de leviandade ou nem de inconsistência. Não é isso? Ele não podia ser acusado disso. E por isso que o Espírito Santo, devido a essas condições, que o clima que estava lá, o clima pesado que estava lá, não dirige Paulo para outro lugar, porque Paulo era um homem devoto, como todo homem de Deus deve ser. Ele tinha uma reputação a zelar, e nós temos que ter uma reputação a zelar. Nós temos que ter sinceridade. Paulo tinha sinceridade também. Ele era sincero em tudo que ele fazia, em tudo que ele pregava. Ele pregava aquilo que Deus mandava pregar. E tem que ter constância, perseverança também. Não pode estar declinando, não. Tem que ser constante. Não pode estar aquele que promete e não cumpre, que não persevera na doutrina. Tem que ser constante. Ele perseverava na doutrina, assim como todos nós temos que perseverar na doutrina e buscar sempre a palavra de Deus. Não dar coisas requentadas para a igreja, não. Tem que ser aquilo que vem. O alimento tem que estar fresco. O alimento tem que estar vindo de Deus. E ele tem que meditar naquele alimento que Deus dá, que é a sua palavra, para pregar aquilo que realmente a igreja está precisando ouvir, não aquilo que a igreja está querendo ouvir. Eu não prego aquilo que vocês querem ouvir. Eu prego aquilo que Deus orienta que vocês precisam ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus fez muito, porque todas quantas promessas há de Deus. Primeiro tópico aqui, porque todas quantas promessas há de Deus. Deus, ao longo de todo o tempo, desde o princípio, desde Gênesis 3,15, Deus já fez promessas e elas vêm sido proferidas ao longo do tempo. Várias promessas Deus tem, e a maior promessa e derradeira promessa que Deus tem, que é a próxima a ser cumprida, é com relação à ida da igreja para o céu. É a ida para a igreja para o céu. Essa é a maior promessa que o crente deve estar aí sempre na iminência de que vai ser cumprida a qualquer tempo. Tem o permanente, toda a promessa de Deus tem o permanente sim de Cristo, em Cristo. Toda a promessa tem permanente sim em Cristo. Cristo pôs o sim em todas as promessas. Ele disse: tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos atenderá. Ele vos atenderá. Tudo que pedirem, tudo tem um sim.
toda a promessa é cumprida em Cristo. Ele é o Amém. Em todos os tempos, as promessas de Deus vêm sendo cumpridas, estão sendo cumpridas e vão se cumprir. Muitas estão sendo cumpridas no nosso tempo. Muitos talvez não percebam, mas tem promessa de Deus se cumprindo, tanto no sentido escatológico, como também no sentido pessoal do crente, promessas que estão sendo cumpridas em nossas vidas, seja ela de ordem material, seja ela de ordem física e seja ela de ordem espiritual. Então, o Jesus que Paulo pregava, que Paulo pregava, o não é sim. O não é sim e o sim é não. Mas nele houve o sim. Nele houve o sim. Em quem? Em Cristo. Então, nada além da verdade. Nada além da verdade. É o sim, é o amém. O amém está em Cristo. Amém é assim seja. Assim seja. Quando você fala não ou sim, diante de uma promessa que Deus faz, diante de uma palavra que Deus fala ao teu coração, e você, não sei, fica naquela, não, é amém. Se crê, diga amém, eu creio. Assim seja. É assim que tem que funcionar. Então não é negócio de sim e não, mas sim o amém. Então no Evangelho tem que ter uma constância inviolável. O Evangelho é uma constância inviolável. Sincera mensagem do Evangelho. Tem que ter uma constância inviolável. Não pode ser mudada, sincera e inquestionável. Não dá para questionar a palavra do Senhor. Quando ela vem na revelação, quando ela vem na inspiração do Espírito, com homens e mulheres usados por Deus, ela é inquestionável. Os cristãos de Bereia, diz que eles iam depois consultar na Escritura aquilo que eles ouviram do pregador, para ver se realmente era aquilo mesmo. E aquela promessa, aquela palavra ia se cumprir na vida deles. Então, tem ministros que se fazem como homens comuns, cheios de afazeres. E, quando vão pregar, se desviam do foco que o Senhor quer passar para a igreja. Se desviam disso, porque pregam qualquer coisa. Prego o que vem na mente, e não é por aí, é pelo Espírito. Então não podemos alterar aquilo que é firme, que a palavra de Deus tem que ser firme e inviolável, não pode se violar a palavra do Senhor. Tem os maus, que são os falsos, tem os bons, mas os bons podem ser inconstantes também. Mas o único que é fiel, estando na direção dele, é Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Não é um nem outro, mas sim em Deus. Se estamos na direção de Deus, com toda a fidelidade, buscando de Deus a direção, e tudo direcionado por Deus. E vai se cumprir, porque Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E a palavra de Deus, ela se cumpre. Você pode dizer amém? Glória a Deus, porque diz aqui por ele o amém. Todas promessas de Deus, você deve crer e acreditar. E quando Deus fala contigo, você crendo, você diga amém, eu creio. Amém, eu creio. Porque
não pode mentir. Deus não mente. Ele não é um homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A sua verdade, que é a palavra, e a sua misericórdia que não tem fim. E é pelas suas misericórdias que não somos consumidos. Elas não têm fim. A sua verdade e a sua misericórdia tem um amém, feitas em Cristo. Amém. Significa também a testemunha fiel e verdadeira. Ele é aquele que cumpre o amém, o assim seja. A testemunha fiel e verdadeira quem é? Cristo. Cristo é o fiador do melhor concerto. Ele é o fiador do melhor concerto. Ele fez uma aliança conosco. E ele deixou o Espírito Santo como penhor, confirmado pelo Espírito Santo. Então, nós temos o selo do Espírito Santo que nos garante que somos filhos do Senhor, filhos de Deus. Deus nos ungiu com a sua graça, favor que não merecíamos, e nos selou com a sua segurança. Então estamos selados, porque dentro do reino espiritual, que nós não enxergamos, mas cremos que tem, os demônios, quando nos olham, que eles podem nos enxergar de outra maneira, eles veem que nós temos uma marca, uma marca que Cristo deixou, selada pelo Espírito Santo. Então contamos, eles sabem que não podem tocar em nós. Aquele que está selado não pode ser tocado pelo maligno, a não ser que a pessoa saia para o mundão e volte a servir o diabo novamente. Mas o selo, enquanto estamos servindo ao Senhor, ele garante toda a segurança dentro do contexto de reino espiritual. Por isso que os demônios, eles ficam ao derredor, eles não chegam em nós, porque eles sabem que você está selado pelo Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus por nós. Então, essa iluminação do Espírito Santo é o penhor da luz eterna. A iluminação do Espírito Santo é o penhor da vida eterna. Então, temos que estar em comunhão com Ele, para que esta iluminação irradiada pelo Espírito Santo é o penhor da vida externa. É a vivificação do Espírito Santo. A vivificação do Espírito Santo. Somos vivificados, fomos ressuscitados pelo poder do Espírito Santo quando aceitamos a Cristo. Então essa vivificação do Espírito Santo em nós é o penhor da vida eterna. O consolo do Espírito Santo, que ele veio como consolador, que Cristo enviou, eis que vos envio o meu outro consolador. Então o consolo do Espírito Santo é o penhor da alegria eterna. A vivificação é o penhor da vida eterna. O consolo é o penhor da alegria eterna. Alegria, sabe o que é alegria eterna? Quando partimos para a glória, acabou o sofrimento, acabou o choro, acabou a tristeza, é só alegria, por toda a eternidade. E o Espírito Santo, ele opera para garantir tudo isso, desde que sejamos obedientes em tudo, não é obedientes em parte. Então temos que ver, estou sendo obediente em tudo com relação ao Senhor, com relação à obra de Deus. Precisa-se fazer um exame introspectivo para saber se realmente está nessa condição.
E tudo isso que acontece na nossa vida, todo esse operar do Espírito Santo em nossas vidas, é tudo essa transformação que acontece em nossas vidas, e ela é revelada ao mundo espiritual, é revelada aos anjos, revelada aos anjos caídos que estão ao derredor, é revelada. Tudo isso mostra a nossa condição diante de Deus, e tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas é para a glória e a honra do nome do Senhor. Deus recebe essa glória. Deus recebe essa glória quando o cumprimento das suas promessas acontece, você crê e recebe na tua vida. As promessas que são para nós, as promessas que estão por vir, promessas, como eu digo, promessas individuais para a igreja e promessas escatológicas para o tempo que está em andamento. Então vamos crer nestas promessas do Senhor. O Senhor, individualmente, coletivamente, com a igreja corpo, Ele tem promessa de cura, Ele tem promessa de abençoar, tem promessa de prosperidade, tem promessa de cura, tem promessa de crescimento espiritual. Deus tem muitas promessas que temos, e elas devem estar se cumprindo na nossa vida, mas depende de cada um de nós. Os irmãos podem dizer amém? Eu acho que eu ouvi um amém aí. Eu acho que eu ouvi vários amém aí. Glória a Deus. Agora a igreja vai trabalhar. A igreja vai fazer algo agora, que todos nós temos que fazer. Que todos nós temos que fazer. Nós vamos clamar. Todos vamos clamar agora por vidas que estão aqui no pedido de oração. Vidas que estão aqui no pedido de oração. O irmão Larié está recebendo esses pedidos todos, que deve ser levado ao grupo Redenção, e depois ele passa para mim. Ele passa a relação de todos para mim. E aí eu coloco aqui os nomes todos para estarmos orando. Tudo isso deve ser feito antecipadamente. No momento da live não tem como, tem que ser antecipadamente, para que ele passe essas informações, esses nomes para mim, e passou já os problemas de cada um, eu não vou citar, porque Deus conhece a cada um desses que vão ser aqui colocados, o problema que cada um deles, de doença, de situação, de porta de emprego, de várias coisas aqui. E nós vamos orar e clamar, crendo no operar de Deus nessas vidas. E tudo isso temos que fazer juntos. Então vamos estar orando aqui por Guilherme, por Moacir, por Nelson e Sidney de Moraes. Esses 4 nomes aqui que foram enviados. Vamos orar neste momento. Todos vocês, fechem os seus olhos e clamem ao Senhor. Querido Deus, Pai eterno e santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui colocando o nome diante de Ti, do Guilherme, Senhor, do Moacir, do Nelson, Senhor, do Sidney de Moraes, Senhor, estamos colocando diante de Ti, crendo, Deus, que esses nomes que estão sendo citados aqui já estão diante da Tua presença. Cada um, Deus, tem uma necessidade, seja física, seja material ou espiritual. Mas sabemos, Senhor, e cremos que Tu atuas, Senhor, em qualquer área, seja ela qual for, em qualquer necessidade, em qualquer problema, Senhor, porque não há nada difícil para Ti. Então, junto com a Tua igreja, neste momento, eu estou clamando para que Tu opere agora nessas vidas, Senhor. E opere, Deus, cura divina, Senhor. Cura, Senhor. Cura interior, Senhor. Opera, Deus,
Portas de emprego, Senhor, opera, Deus. Opera, Deus. Opera libertação, meu Senhor da glória. Eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, Deus, no teu agir, no teu efetuar, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor, que não volta para ti vazia, mas faz aquilo que te apraz. E tudo que pedirmos a ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, assim como ele disse, tu o farás, Senhor. Faça, Senhor, este milagre agora. Dê, Senhor, essa resposta para essas vidas agora. Nós te pedimos, Senhor, nós estamos implorando pela tua graça e pela tua misericórdia, que aconteça, Deus, os efeitos nessas vidas, Senhor, e que elas possam se libertar de muitas coisas, Senhor, e poder olhar para ti, Senhor, poder se encontrar contigo, Senhor, ter um encontro contigo, Senhor, para que vidas sejam salvas, Senhor, libertas, convertidas a ti, e que toda ação do inimigo nessas vidas nós estamos queimando, destruindo, desfazendo todo o laço do inimigo agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória e a honra do teu nome, podemos dizer amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, a toda a família reunida. Que Deus abençoe a todos que ainda vão participar, participando dessa gravação também, que vai ficar gravado. E procurem trazer nomes, pedidos de oração, para aqueles que vão ouvir ainda também, manda esse pedido de oração, porque vamos estar em toda a live aqui fazendo clamor por vidas que estão com problemas, seja ele de qualquer ordem. Deus, Ele é suficiente para atender qualquer tipo de problema. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.